Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei no 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Disposição preliminar. Artigo 1º. Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no artigo 5º, inciso 15, letra B, da Constituição Federal. Título 1. Da Lei de Orçamento. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 2º. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Parágrafo 1º. Integrarão a Lei de Orçamento. 1º. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo. 2º. Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, na forma do anexo número 1. 3º. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. 4º. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Parágrafo 2º. Acompanharão a Lei de Orçamento. 1º. Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. 2º. Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos anexos números 6 a 9. 3º. Quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Artigo 3º. A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. Artigo 4º. A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º. Artigo 5º. A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. Artigo 6º. Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Parágrafo 1º. As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade obrigada à transferência, e, como receita, no orçamento da que as deva receber. Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior àquele em que se elaborar a proposta orçamentária do governo obrigado à transferência. Veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. Artigo 7º. A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para: 1º. Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas às disposições do artigo 43, veto rejeitado no DOU, de 5 de maio de 1964. 2º. Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa. Parágrafo 1º. Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. Parágrafo 2º. O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. Parágrafo 3º. A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá constar da própria Lei de Orçamento. Artigo 8º. A discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do governo ou unidade administrativa, a que se refere o artigo 2º, parágrafo 1º, incisos 3º e 4º obedecerá à forma do anexo número 2. Parágrafo 1º. Os itens da discriminação da receita e da despesa, mencionados nos artigos 11, parágrafo 4º e 13, serão identificados por números de códigos decimal, na forma dos anexos números 3 e 4. Parágrafo 2º. Completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior os algarismos caracterizadores da classificação funcional da despesa, conforme estabelece o anexo número 5. Parágrafo 3º. O Código Geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adoção de códigos locais. Capítulo 2º. Da Receita.
Artigo 9º. Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Veto rejeitado no DO, de 5 de maio de 1964. Artigo 10. Vetado. Artigo 11. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1939, de 1982. Parágrafo 1º. São receitas correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1939, de 1982. Parágrafo 2º. São receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão, em espécie, de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e, ainda, o superávit do orçamento corrente. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1939, de 1982. Parágrafo 3º. O superávit do orçamento corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o anexo número 1, não constituirá item de receita orçamentária. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1939, de 1982. Parágrafo 4º. A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: redação dada pelo Decreto-Lei nº 1939, de 1982. Receitas correntes. Receita tributária. Impostos. Taxas. Contribuições de melhoria. Receita de contribuições. Receita patrimonial. Receita agropecuária. Receita industrial. Receita de serviços. Transferências correntes. Outras receitas correntes. Receitas de capital. Operações de crédito. Alienação de bens. Amortização de empréstimos. Transferências de capital. Outras receitas de capital.